Boa noite. Boa noite. A todas as mulheres, boa noite. Todos os homens. Ontem eu falei que meu filho está para nascer, ninguém acreditou. E o pastor Gilson de fato é profeta. Ele disse que vai nascer segunda-feira. E o Osmar está por aí e me falou assim, essa semana a gente se vê. Eu falei, quem sabe daqui a pouco. Aí a gente sai correndo, a gente vai visitar então e conhecer o Timóteo. Orem por isso, tá bom? Deus tem sido bom comigo, com a minha família. E alguém já brincou comigo ontem e eu já retruquei brincando também. Que eu estou no 1 Timóteo, depois, se não me engano, na Bíblia fala do 2 Timóteo, depois vem Tito. E nós queremos ter a Rebeca também para a glória do Senhor. Então vocês orem por nós e orem para que o Senhor convença a minha esposa. Eu tenho que pedir 2 perdões à igreja, 2 motivos de perdão à igreja. Ontem eu falei e hoje também eu fiquei ali no celular monitorando a minha esposa. Eu peço perdão aos irmãos, não é falta de reverência, é cuidado mesmo. Nós somos sozinhos aqui em Bauru, então eu preciso ficar monitorando. E outro pedido de perdão à igreja, porque ontem eu não estava muito bem. E eu só me lembro do sermão quando eu comecei a falar do rolo compressor. Até aquela hora eu não estava em mim, foi de fato o Espírito que conduziu todo aquele tempo. E depois eu precisei sair correndo para ver a minha esposa, então eu não acabei abraçando os irmãos. E não comi aquelas coxinhas, algumas coisas que teve ali no fundo. Não sei se alguém guardou para mim, nem o bolo, mas acho que tem guardado em algum lugar aí, tá bom? Mas por conta disso eu tive que sair correndo, eu comi alguma coisa que não me fez muito bem ontem e tive que sair um pouco às pressas. Também a minha esposa me chamando, dizendo que estava com saudade. Coisa boa, né? Eu que sou feinho assim, alguém me ama. Deus é bom. Cadê os solteiros de ontem? Solteiros, coloquem em pé. De novo, vamos lá. Gente bonita. Solteiros. Ai, ai. Eu brinquei ontem, mas é verdade, eu tô orando por vocês. Vocês vão olhar para mim e vão falar assim, Deus é bom. E a graça chega até vocês. Chegou até mim, tá bom? Eu casei, consegui. Aleluia. Pode se sentar. Meus irmãos, que alegria poder participar desse tempo. Tempo tão especial para a vida da igreja. Nesse tempo que eu estou aqui em Bauru, conheci esses 2 pastores, na realidade os 3 pastores da casa. O pastor Nelson já, como foi dito ontem, né, o pai Abraão, a gente conhece a história de longa data. Eu não conhecia pessoalmente o Gilson, tive o privilégio de conhecê-lo, levei ele para falar lá na PIB, na igreja na qual eu sirvo por várias vezes. O Hugo também esteve lá na minha ausência e agora está aqui como líder da igreja. Um momento especial na vida de vocês, da igreja. Eu fiquei muito honrado, de verdade, com o convite de falar à igreja filha. Afinal de contas, vocês são, para nós, da primeira igreja, e agora eu falo como líder da primeira igreja, a menina dos nossos olhos, né? Quando a gente olha para vocês, da Igreja Batista do Estoril, a gente fala assim, vale a pena plantar uma igreja. Essa igreja começou assim pequenininha. E eu fui ver e ler o histórico de quando a igreja, a PIB, teve a visão de plantar essa igreja e com muita generosidade doou para vocês todo o terreno, a estrutura, e depois vocês foram crescendo. E eu vi uma foto que era um quadradinho, só uma salinha pequena ali, um templo pequenininho. Agora ver essa multidão assim, ó, resgatada e remida pelo sangue do Senhor Jesus, que alegria! Vocês completando 54 anos, vocês falam para nós assim, continue investindo em novas igrejas. E eu fico muito feliz por isso. Quero dar uma palavra em primeiro lugar para o Hugo. E eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo ao Timóteo, algo que eu não conheço. É engraçado como nós somos batistas, né? E eu sou muito feliz por ser batista. E quem não é batista, por favor, me perdoe. Lá de manhã, na PIB, nós só cantamos hino do cantor cristão. E eu falei, olha como eu sou batista. Eu cheguei aqui, aquele menino lá da guitarra, como que é o seu nome, menino? Marquinhos ali na guitarra, distorcendo tudo. Eu falei, nossa, hoje vai ser só rock and roll. E aí vem o coral e quase que nos arrebata com canções inspirativas e as vozes sendo colocadas. E eu falei assim, de fato, eu sou batista, meu coração vibra nessa hora, que nós fazemos essa mescla, essa mistura de tudo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha,
ao Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, diz assim o texto que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, que eu quero dedicar à vida do Hugo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim, salvará tanto a tua vida como daqueles que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. Nessa hora, Hugo, eu quero que você olhe para mim. Eu também sou um menino, como você disse ontem. Não parece, mas eu sou um menino, cara. Alguém me perguntou ontem quanto tempo que eu estou na jornada ministerial. Eu falei assim, desde os 12. Aí você faz as contas, eu nasci em 81, eu estou lá. Quantos anos você tem de pastorado? Eu já plantei uma igreja na favela em Campinas, fui pastor de jovens em Sorocaba, revitalizei uma juventude na cidade de Araras, depois eu vim para Bauru, já estou aqui 2 anos. Então, acho que eu tenho um pouco de caminhada. E nessa caminhada pastoral, comecei um pouco mais novo do que você, quero te dar 2 avisos. 2 avisos. Para você tomar cuidado. Toma cuidado de ti mesmo. Você vai ter muita gente que vai cuidar da sua vida. Isso vai te incomodar um pouco. Eu percebi que a minha vida não é mais minha, mas tem 500 mil pessoas olhando para a minha vida. Olham, vigiam, falam, fofocam, fazem o que quiserem. Mas quem cuida da minha vida, da minha pessoa, sou eu. Toma cuidado com a sua vida. Tem cuidado de ti mesmo. Cuide da sua vida, da sua devoção. Cuide bem da sua família. Não adianta nada você ter um ministério frutífero, uma bênção, uma celebridade gospel, ter um casamento destruído, uma filha fora da igreja. A palavra do Senhor Jesus é muito clara para nós. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter um ministério frutífero e perder o respeito da sua casa? E não inverta essa prioridade. Primeiro vem a casa, você, pessoa, pastor, e depois a doutrina. Porque a doutrina vai ser reflexo daquilo que você faz e vive em casa. Toma cuidado com a doutrina em segundo lugar. Em primeiro lugar está o cuidado com ti mesmo, com a sua casa, com a sua família. Fazendo assim você vai preservar tanto a sua vida, da sua esposa e da sua linda filha, como também daqueles que te ouvem. E aqui eu quero chamar a igreja a responsabilidade, os irmãos têm que aprender a cuidar bem desse menino. Combinado? Sim ou não? Ele vai cuidar da igreja, vocês vão cuidar dele. E cuidar bem. Que nem o Gilson, que vai embora e vai ficar com saudade. Eu sei, Gilson, vai bater saudade. Porque o povo bauruense é um povo bem acolhedor, né? Graças a Deus eu estou aqui há 2 anos e tenho sido feliz nessa minha passagem por aqui. Hugo, pé na tábua, menino, vamos trabalhar. Gilson, vai em paz. Vai em cima do rolo compressor, meu amigo, que nada nem ninguém segurará. Amém? Quero trabalhar com os irmãos nessa noite um texto muito conhecido. Eu quero falar sobre a comunidade da ressurreição. Ontem eu falei um pouco sobre o nascimento da igreja e alguns irmãos que estiveram aqui ficaram me olhando e eu não sei se ficaram meio espantados com a minha forma de expor o texto, mas alguns irmãos ficaram olhando assim, falando, o que ele vai tirar desse texto? E depois Deus nos deu o alívio de ter trazido uma reflexão à igreja e alguns irmãos vieram me cumprimentar. Louvado seja Deus por isso. E nessa noite eu quero trabalhar com os irmãos, mais uma vez pensando na igreja. Como eu disse ontem, eu sou extremamente amante da igreja, amo a igreja, devo tudo à igreja, inclusive tudo que tenho, tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Eu só não nasci na igreja porque não tinha maternidade, só tinha berçário na igreja. E a igreja na qual eu nasci, na primeira igreja batista de Rio Claro, 2 quadras apenas da maternidade. Então minha mãe estava no culto, como eu estou na expectativa, e saímos. E eu já fui ali então consagrar, nasci na igreja. Tudo que fiz, faço, e o homem que sou, só sou pela igreja. E nessa hora eu quero implorar que os irmãos orem comigo por uma pessoa que fez e faz parte da minha vida, a irmã Aurora. A irmã Aurora foi uma daquelas irmãs que vendia Avon, vendia não sei o que, sabe? Vendia um monte de coisa, só para sustentar um seminarista chamado Jefferson.
E eu tenho um carinho, um apreço muito grande por aquela irmã, a irmã Aurora, e ela está vivendo um momento muito difícil, já está com os rins paralisados. O trabalho que eu realizo de capelania eu devo muito a ela, uma irmã muito querida e muito piedosa, que investiu muito na minha vida. E ela está vivendo seus últimos instantes. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa oração, em respeito a essa irmã, e vamos colocá-la diante do Senhor. Ore comigo, por favor. Pai bendito, muito obrigado por essa oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos na Tua casa, casa de oração, casa de celebração. Ó Deus, nós Te louvamos pelo aniversário dessa igreja, 54 anos, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus. E nessa hora, Pai, de festa, de celebração, eu coloco o Senhor diante da Tua presença, a vida da irmã Aurora, uma irmã tão preciosa na minha vida. Só o Senhor sabe o quanto ela fez e faz parte. Só estou aqui hoje como pastor porque ela também investiu na minha vida. Ó Pai, eu Te peço nessa hora que o Senhor a visite no leito, ali na UTI, o seu filho que é médico, meu amigo. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a sua vida, toda a equipe médica. Que o Senhor use os medicamentos, o tratamento para curá-la, se essa for a Tua vontade. Ela que é uma mulher de fé, sempre cantou no coral, uma pessoa especial, inspiradora na nossa vida. Te pedimos que o Senhor faça a Sua vontade. Ela já é nossa irmã, nós temos a certeza que ela estará com o Senhor quando fechar os olhos aqui neste mundo, mas nós Te pedimos que o Senhor traga alívio a esse momento que a Tua igreja vive, que os meus irmãos vivem, que eu também vivo. Meu coração está apertado, o Senhor sabe disso. Eu Te peço que o Senhor traga paz aos nossos corações. Muito obrigado por poder orar com essa igreja. Eu Te peço também por ela. Que o Senhor dê vitalidade a essa igreja, para que ela continue caminhando e avançando para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 11. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo João, no capítulo 11. Na realidade eu queria ler todo o texto, mas o horário não nos permite. Eu quero ler com os irmãos alguns versos do capítulo 11, uma história muito conhecida. Quando eu era criancinha, não posso falar quando eu era pequeno, né? Quando eu era criança, eu fiquei aqui, eu quase que fui com as crianças. Tamanho eu tinha, o Hugo não deixou. Eu gostava muito do 11:35. Qual o versículo decorado para hoje? Eu era meio malandro, sabe, naquela época. Eu falava assim, Jesus chorou, só sabia esse. Mas vamos lá, 11:1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e também da sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem Tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e também Jesus amava o seu irmão Lázaro. Versículo 11. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, já está salvo. Versículo 14. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa eu me alegro, de que lá não estive, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Acompanhe comigo o versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em sua casa. 22. Mas também sei mesmo que agora tudo que pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerás para sempre. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir
ao mundo. 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim como os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde sepultaste? E eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto Jesus o amava. 39. Então ordenou a Jesus, dizendo: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe o Senhor Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, que sempre me ouviste. 43. Tendo dito isto, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as suas mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, dizendo: desatai-o e o deixai-o ir. Até aqui. Nessa noite eu quero falar aos irmãos sobre a comunidade da ressurreição. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi plantada por Ele para ser a comunidade onde tem vida. O mundo não sabe o que é vida, o mundo não conhece vida, o mundo não sabe o que é vida em abundância, o mundo não sabe o que é desfrutar da presença de Deus, o mundo não conhece nenhuma expressão de vida. Na realidade, eles estão vivos biologicamente, mas estão mortos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E quando eu vejo uma grande concentração de pessoas, eu me lembro daquela expressão e daquela brincadeira das crianças, quando nós, quando crianças, vivíamos brincando de vivo ou morto, lembra? Sim ou não? Quem é de Jesus está vivo, se coloca em pé. Morto. Podeis assentar, só para brincar. Eu fico ali no Batista de Carvalho, às vezes, olhando toda aquela gente andando, e eu falo assim para minha esposa: eles têm vida biológica, mas eles não conhecem o que é vida, eles não têm nenhuma percepção do que é vida. Esse povo não conhece o que é uma comunidade onde gera vida. E a igreja foi plantada pelo Senhor Jesus nesse mundo, nesse caos, para que nós pudéssemos gerar vida nas pessoas, e vida em abundância, para que nós pudéssemos cuidar das pessoas, para que a nossa comunidade, essa igreja, a Igreja Batista do Estoril, seja uma comunidade que possa transmitir vida, que afinal de contas, morte, tragédia, isso nós encontramos em todo lugar, e a igreja é lugar, ou melhor dizendo, é um palco da vida. Agora eu queria ouvir um amém, assim, igual quando o coral cantou. Fiquei com inveja do coral, estou brincando. É aqui que a vida é manifestada, é aqui que a vida acontece, é aqui onde a gente aprende o que de fato é viver com Deus. E eu me recordo de várias e várias vezes na minha infância, quando tive muitas crises de fé, e ontem eu contei bastante história da minha família, da minha mãe, hoje eu vou contar mais um pouco. Com 12 anos eu tive a infelicidade de encontrar o meu pai com uma outra mulher que não era minha mãe. E eu disse para minha mãe: não vou à igreja hoje. Bem no domingo. Deus está de brincadeira comigo. E minha mãe olha nos meus olhos e diz assim: se tem um dia que você precisa ir na igreja, menino, é nesse dia. Com 12 anos eu fui, e naquele dia eu fui chamado para o ministério. E quando eu chego na igreja, com meu coração marcado pela morte, porque traição, adultério é coisa da morte, é coisa do império das trevas, os irmãos, com muito carinho, acolhem aquele menino da periferia que sou eu, me dá um abraço e um beijo, e diz assim: olha, nós já estamos sabendo, mas nós vamos ensinar você a ser um grande homem, porque a igreja é lugar de vida. Quantas pessoas vão entrar por aquela porta com o seu coração marcado pela morte, e os irmãos nessa comunidade de vida vão falar o que é vida para essas pessoas. Quantas pessoas vão chegar aqui com seus casamentos destroçados, e os irmãos com muito carinho, com muito amor, vão abrir as escrituras e vão falar assim: olha o que Jesus disse sobre casamento, sobre vida, criação de filhos, drogas, dependência química. E Jesus está criando aqui nesse texto em João uma comunidade de vida.
E Jesus está criando uma comunidade de relacionamentos. Por isso que eu não creio nessa igreja, nesse movimento, como eu disse ontem, que as pessoas conseguem se reunir na sua casa. E algumas vezes eu tenho dito aos meus adolescentes e meus jovens que eles não vão lá na igreja para me ouvir. Não vão. Não fala alto porque seus pastores estão aqui. Quantas vezes você veio na igreja só por conta de um amigo? Quantas vezes você veio na igreja só para ouvir aquele mesmo hino, aquele mesmo cântico sendo tocado? Quantas vezes você veio na igreja só para receber o abraço daquele irmão, daquela irmã que eu não sei o nome, que fica ali na porta? Que ontem me fizeram um elogio, né? Falaram que eu sou um menino. Coisa boa, essa igreja é fantástica. Me senti amado, aqui tem vida. Porque a igreja é esse ambiente onde a gente celebra a Deus, e a gente celebra a Deus inclusive no abraço. Quantas vezes você chegou com o coração assim rasgado, dolorido, sofrido, doendo, e chegou alguém assim, abriu um sorriso assim e falou assim: boa noite, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Porque a igreja promove vida. Estou lidando com a primeira igreja, e ontem brincaram comigo: pô, pastor, você veio de terno e gravata, todo bonitão e tal. Eu falei: o Hugo merece. Pô, mas estava calor. Eu falei assim: eu sou pastor da primeira igreja. Na primeira igreja eu uso sempre terno e gravata. E alguém foi me abraçar dia desses, com muito cuidado para não sujar o terno. O pastor, depois que acabou o culto, fica com o terno cheio de pó. E minha esposa, que é esteticista, ela bate o olho e fala assim: isso aqui é da marca tal, isso não é bom, isso não é... Pode me abraçar à vontade, beleza? E essa irmã que veio me abraçar no domingo falou assim: eu fui membro de uma igreja X e lá não tinha nenhum relacionamento. O pastor, quando nos cumprimentar ao final do culto, estendia a mão. E eu não estou entendendo como o senhor fica abraçando a gente. Eu falei assim: um abraço é coisa de Deus. O filho pródigo, quando chega na casa do pai, ele é abraçado pelo pai. É o sinal de contato: vem para cá. Como nós cantamos ontem, aquele baião aqui, né? Aqui é a casa do pai. Aqui tem alegria, aqui tem vida. E aquela irmã fica meio sem jeito. E aí domingo passado ela fala assim: pastor, eu estou aprendendo agora a abraçar. Aí eu olhei assim com vontade de chorar nos olhos daquela irmã. Falei assim: minha irmã, agora você está entendendo o que é vida. Porque vida sem abraço, sem sorriso não é vida. E essa comunidade que o Senhor Jesus está formando é a comunidade do amor. Ela é marcada pelo amor. Jesus amava essa família. E detalhe, essa família amava o Senhor Jesus. E quando nós vivemos numa comunidade de amor, onde os relacionamentos são prioritários, as nossas questões e os nossos desejos e até as nossas vontades como igreja se tornam bem pequenas. Pastor, por mim, na igreja só teria o canto coral. Ah, legal. Uma outra ala da galera que está aqui nessa fileira aqui, para nós é Marquinho e companhia, só louvorzão. Aí tem os irmãos lá de 1900 e antigamente, Batista, tem aqui alguns? Deve ter. Não, para nós é só hino, tem uma declamação. Aí eu fico olhando para tudo isso e falo assim: mas será que igreja é só para mim? Ou é uma comunidade onde todo mundo se sente bem? Se essa música faz bem para todo mundo, então ela é música boa. Se esse meu estilo contempla todo mundo, então que sejamos a comunidade do amor, onde eu vou cedendo, você vai cedendo, a gente vai construindo junto um relacionamento. E nesse relacionamento a gente vai se tratando, a gente vai se curando. O texto apresenta para nós a morte. E as pessoas chegam para Jesus e falam: olha, o senhor lembra daquele camarada chamado Lázaro, aquele que o Senhor amava? Aí Jesus fala assim: como assim amava? Mudou? Eu amo Lázaro. Eu não amava, não é no passado. Nós construímos uma relação de amizade, de afeto. Eu, Lázaro, Marta e Maria comemos várias vezes pães juntos. Se fosse no nosso contexto, comemos várias pizzas juntos. Convivemos, temos relacionamento,
falamos a respeito da vida. Como assim? Ele está doente. E aí eu quero que os irmãos me acompanhem no texto. Como eu disse ontem, o relógio não para, né? O texto nos apresenta Jesus no versículo 11, capítulo 11, versículo 1, melhor dizendo. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria, também da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. E a proposta de Jesus é muito curiosa, quando ele fala assim: e esta enfermidade, essa situação de luto, essa informação de que Lázaro está morrendo, na realidade eu quero reverter isso. Eu quero mostrar para vocês como a comunidade da ressurreição funciona. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí ele fala para os seus discípulos: vamos voltar para lá. Só que esse contexto onde eles estavam, onde Lázaro estava, na realidade era um contexto onde as pessoas estavam com as pedras nas mãos, querendo prender Jesus. E Jesus então demora alguns dias para caminhar ou para se deslocar até onde Lázaro estava. E aqui tem uma primeira lição para nós como igreja, como a comunidade da ressurreição. A comunidade da ressurreição precisa entender o tempo de Deus. Todo mundo fica indignado, inclusive os discípulos, inclusive um camarada chamado Tomé, que era meio inquieto, sabe? Alguém diria que Tomé é universitário, tinha pergunta para tudo. Como assim a gente não vai lá agora? O cara está morrendo, Jesus. Aí Jesus olha e fala assim: na comunidade da ressurreição a gente tem uma expressãozinha chamada tempo. Nós vamos no tempo de Deus. O que importa para vocês que andam comigo é o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, mas vai revelar a glória de Deus. Em outras palavras, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Com todo respeito, ninguém fala nada. Será que Tomé aguenta? Aguenta. Mas Jesus, como que é isso? Nós vamos visitar, não vamos? Jesus fala: daqui a pouco a gente vai lá. Acompanhe comigo o texto 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele? É engraçado que diante de um desafio, de grandes desafios da comunidade, da vida, sempre tem alguns irmãos de freio de mão puxado. Esses dias eu fiquei indignado, e aqui os jovens, por favor, não façam isso. Eu não sou fofoqueiro, tá bom? Olha para mim, não sou fofoqueiro e não gosto de me intrometer na vida de ninguém. Mas tem algumas coisas que não tem como a gente não ver. Fui levar meu carro para a oficina, e aí fiquei lá sentado, e aí o rapaz que estava atendendo falou assim: esses jovens de hoje, o cara bravo, o mecânico, e o que está acontecendo? E eu vi o rapaz que levou o carro assim também indignado: poxa, essa oficina não vale nada e tal, aquela coisa toda. E o rapaz fala assim: olha, eu tento sair com o carro, ele não vai, ele morre, não anda, o carro está ruim, está meio travado. E o mecânico vai lá, anda com o carro, sai da oficina, volta, deixa o carro lá parado e fala assim: meu filho, o carro não tem nada, calma aí, eu vou sair. Aí o cara sai com o carro, tal, volta, o carro está com problema. Enquanto isso o meu carro arrumando. Eu fiquei olhando aquela cena, eu falei assim: não é possível. Aquele camarada, aquele jovem, saía com o carro com o freio de mão puxado. E a culpa era do mecânico. E a minha esposa falava assim: você não vai falar nada. Eu falei: não consigo. Ela: você não tem nada a ver com isso. Lógico que eu tenho. Estou no ambiente. Cheguei lá pro mecânico: pô, sujeito, chega aí. Avisa o cara lá, que eu tenho vergonha, pô. O cara de 20 anos, o cara não sabe que tem que soltar o freio de mão. Aí, ô fulano, solta o freio de mão. Eu: Djamir, precisa dar uns toques pros caras assim, tá vendo? Solta o freio de mão. Aí o rapaz soltou o freio de mão, mas ele soltou só um dente do freio de mão. Tem que soltar tudo, o carro andar. Tomé está fazendo isso. Se a gente for com Jesus, nós também vamos morrer com ele, então não vamos. Jesus vai sozinho. Aí Jesus falou assim: não, se nós somos uma comunidade, todo mundo vai junto. E todo mundo vai ter que entender o tempo de Deus. Houve o tempo do pastor Gilson, glória a Deus por isso. E agora vai começar um novo ciclo.
o tempo do pastor Hugo. E nós não podemos ficar puxando o freio de mão. Temos que soltar a coisa. Libera o carro para andar. Está entendido? Na comunidade da ressurreição a gente não fica preso a ninguém. A gente só fica preso à igreja. E vamos caminhando, que é a comunidade da ressurreição. O texto continua, o texto é muito bonito e o relógio não para. E aí o texto se apresenta para nós no versículo 19. Muito dentre os judeus tinham vindo ter Maria, foram ver como elas estavam, para consolar a respeito da morte do seu irmão. Versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em sua casa. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, e é engraçado isso, né? Parece a gente no culto de oração, a gente fica questionando Deus, ao invés de fazer os nossos pedidos a Deus. Somos assim. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A culpa é sua. E eu que sou capelão hospitalar, que fico dentro do hospital muito do meu tempo, eu fico ouvindo sempre essas expressões. Ah, mas se o Senhor estivesse aqui, o Senhor não ficou sabendo? Questiona o tempo de Jesus. Mas o tempo de Deus para a comunidade da ressurreição é o tempo dele. E quantas vezes, abrindo parênteses aqui, quebramos a cara porque tentamos fazer alguma coisa no nosso tempo. Vamos concordar assim com vergonha, faz assim, que vergonha. Se ele falou que é para a glória de Deus, fiquemos todos quietinhos esperando o agir de Deus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não. Eu queria de fato que ele morresse, porque eu quero mostrar para o mundo inteiro que a comunidade que eu estou fundando é uma comunidade da ressurreição. E aí você vai entender o que eu quero dizer agora, nesse versículo 24. Eu sei, replicou Marta, que o Senhor há de ressurgir na ressurreição. Eu sei que o Senhor está falando da ressurreição do último dia. Quando nós estamos fora do tempo de Deus, a gente não consegue entender as coisas que Deus quer fazer com a gente hoje. Nós ficamos pensando nas coisas do futuro. Ela estava pensando naquele dia quando o justo juiz julgará o mundo. Não. Acompanhe comigo, aí é muito lindo esse verso. 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição, na minha palavra a vida, e por isso, meus irmãos, que quando o nome do Senhor Jesus é proferido, há cura, há libertação, há casamentos restaurados, há relacionamentos restaurados, há vidas que são resgatadas das trevas para a luz, porque é o nome do Senhor Jesus, a vida. Tantos nós vivíamos mortos dos nossos delitos e pecados, mas Deus nos chamou das trevas para a luz. Todos nós somos bonequinhos de barro, até o momento que o Senhor Jesus, como nós cantamos, vem e sopra sobre nós o teu sopro, e fala assim, hoje haverá vida. A minha pregação nessa noite não é de morte, mas é de vida, para tirar você do momento e da situação onde você está vivendo, de morte, pensando somente no hoje e no agora, pensando no seu tempo, para você pensar no tempo de Deus, e Deus quer falar através do Senhor Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para nós não tem nada impossível como igreja, aleluia. Quantas vezes a gente olha assim para alguém e chega assim, puxa, aquele casamento não tem mais jeito, né? Para gente, para terapia, para não sei o que, não tem, mas para Deus tem. Aí depois a gente vai cuidando, tratando, amparando, e você vai olhando depois o casal, fala assim, olha, não há de ver que deu tudo certo. Ou aquela mãe que chega com o filho no colo, na igreja, depois de perder o seu marido, e fala assim, pastor, meu marido morreu no trabalho e agora eu tenho 3 crianças. E o senhor conhece o barraco que a gente mora aqui em Campinas, na favela, o que eu faço? O que vocês fariam? A minha igreja era uma igrejona, igual a Igreja Batista do Estoril na época. Meu primeiro ministério, favela, 15 pessoas. Nosso orçamento era R$450, maior arrecadação.
Eu olho para aquela irmã e falo assim: minha irmã, fica aqui, e essa comunidade que tem vida, vai promover vida na vida dos seus filhos. Como assim, pastor? Eu falei: olha para mim, que eu era um nada, e Deus me tirou das trevas e fez de mim alguma coisa. Como assim, pastor? Deixa os seus filhos na igreja. E aquela irmã, com muita luta, com muita dedicação, foi cuidando dos filhos. E eu me lembro muito desse verso: ainda que esteja morto, viverá. Ela não tinha nenhuma perspectiva, e ela foi criando as suas filhas e o seu filho ali na igreja, e a igreja foi dando dignidade, foi dando uma plataforma para aquelas crianças. E agora, nesse último carnaval, eu olho no meu Facebook e vejo todas aquelas crianças tocando no grupo de louvor da igreja que eu organizei, e fiquei olhando e falei assim: era morto, não tinha vida, mas agora tem vida. Todas as crianças, as 4 crianças, foram batizadas para a honra e glória do Senhor Jesus, e agora os irmãos mais experientes são os pais daquelas crianças. E aquela irmã agora me manda um recado e falando assim: pastor, quando eu pensei que a morte tinha batido em nossa porta, o Senhor Jesus veio lá e soprou vida. E é essa comunidade, a igreja do Senhor Jesus, que vai soprando vida na vida daqueles que pensam que estão mortos, mas que precisam encontrar o Senhor Jesus. E aí o texto desenrola, o horário não para, viu, Hugo? Aquele relógio ali está com problema, cara, já é 9 horas, eu tenho tanta coisa para falar. E aí tem um texto, na sequência do texto, Jesus chega diante dos seus algozes, as pessoas ali querendo prender Jesus, e as pessoas falam assim: olha, Jesus está aí só para fazer onda, quer sair na revista. Jesus então fica comovido. Essa expressão no grego é muito linda, porque quando Jesus fica comovido, o texto está dizendo que até suas entranhas, tudo em Jesus ficou comovido. Jesus ficou comovido com aquilo que a morte podia fazer no ser humano. Jesus ficou comovido com a inquietação daqueles homens. Jesus ficou comovido dentro do seu espírito com a apatia daquelas pessoas, vendo aquelas 2 irmãs chorando, e não estavam nem aí para cuidar daquelas irmãs. E aí o texto nos apresenta que Jesus então comovido, 35, Jesus chora. Jesus chorou por 2 vezes, quando ele estava lá diante de Jerusalém e viu aqueles homens maldosos e olhou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os meus profetas. Quantas vezes eu quis reunir-vos como uma galinha que vai juntando seus pintinhos, e vocês não me deram ouvido. E aqui, diante da morte do seu amigo, Jesus chora. Jesus verte lágrimas diante da morte do seu amigo. E as lágrimas do Senhor Jesus perante a sociedade, perante aquelas pessoas que estavam o perseguindo, foi um grande testemunho da graça do Senhor Jesus. Porque quando nós, como igreja, choramos a morte dos nossos amigos, como nós, como igreja, por exemplo, choramos o estado calamitoso que o nosso país vive, quando nós choramos diante de atrocidades, da violência, o mundo olha para nós e fala assim: vede quanto ele o amava. O nosso choro deve ser testemunho da nossa fé. E Jesus começa a chorar pela vida de Lázaro, e as pessoas olham para Jesus e falam assim: vede quanto ele o amava. E Jesus então fala assim: vamos lá ao sepulcro. Quando chega no sepulcro, as irmãs, naquele discurso assim, um tanto quanto fúnebre, de luto: Senhor, já cheira mal, faz 3 dias. E a partir do 3º dia, na cultura grega e naquela cultura regional, depois de 3 dias, não tinha como mesmo. Eles acreditavam que no intervalo do 1º dia da morte até o 3º dia, a pessoa poderia estar em coma, ou o espírito poderia voltar. Não tem mais jeito, acabou, é morte. Aí Jesus fala assim: vamos lá então na beira da morte. Chega lá na beira da morte, no túmulo, e era um túmulo que era uma gruta, tinha uma pedra, e eu fui pesquisar, por que colocaram uma pedra, né? Porque o povo queria pegar os mortos e levar para casa. Então eles colocavam uma pedra aí aproximadamente de umas 3 toneladas.
na porta do sepulcro. Jesus chega lá na porta do sepulcro, a multidão está em volta, ali havia Lázaro e mais alguns outros mortos, e Jesus chega lá e fala assim: aquilo que é para a igreja fazer, eu não faço. Segunda lição à igreja: o que é para nós fazermos, Deus não fará em nosso lugar. Tirai a pedra. Tirar a pedra era a função de Jesus? Jesus não poderia assim com poder assim, ó, saiu a pedra. Poderia, mas aquilo que é para nós fazermos, é para nós fazermos. A igreja tem que continuar fazendo o seu trabalho. Se nós queremos ver essas cadeiras brancas repletas de pessoas, nós temos que fazer o nosso trabalho. Folheto evangelístico, visita, campanha, sair nas ruas. Eu não sei as estratégias que Deus vai dar para essa igreja, mas nós temos que tirar a pedra. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão: ir até as pessoas e fazer o nosso serviço, crendo que o Senhor fará o serviço dele. Nós fazemos a nossa parte, e o Senhor vai acrescentando à igreja, segundo o livro de Atos, aqueles que vão sendo salvos. Essa é a promessa de Deus, e parece que a gente se esquece disso. Deus já falhou com a igreja? Será que Ele vai falhar agora? Qual que é a nossa missão? Tirar a pedra, trabalhar, ir atrás, correr, ir até onde as pessoas estão, ir na situação limite de morte. E aí quando Jesus chega lá nessa situação limite de morte, Ele fala assim: tirai a pedra. Tirou a pedra, agora entra a minha ação, Jesus. E aqui eu acho sensacional a forma como Jesus lida com a morte. E nós gostamos muito de falar da morte agora na época da Páscoa, né? Mas a igreja é a comunidade da ressurreição. E Jesus chega na boca da morte, ali perto do túmulo, e Ele chama somente Lázaro. Olha que bacana isso. Só quem tem relacionamento com o Senhor Jesus é que pode fazer parte da comunidade da ressurreição. Quem não tem nenhum relacionamento com Jesus não sabe isso que nós estamos falando, não sabe o que significa relacionamento, vida nova com Deus. E por isso que o Senhor Jesus, quando chega na beira da morte, sabendo que tinha um monte de defunto que estava querendo voltar, imagina se Jesus chegando lá na beira da gruta e falando assim: todo mundo aí que está morto, vem para cá. Ia ser um bate-pé e todo mundo trombando. Não. Jesus chega na beira da morte e fala assim: Lázaro, vem para fora. Só aqueles que me conhecem podem fazer parte da comunidade da ressurreição. Eu só conheço desse grupo que está aí, Lázaro. Então Lázaro, vem comigo. Nós tiramos a pedra e o Senhor Jesus opera maravilhas no meio do seu povo. Nós evangelizamos, mas quem toca no coração das pessoas é o próprio Senhor Jesus. E por isso, quando nós vemos algumas pessoas sendo alcançadas, algumas famílias restauradas e algumas vidas sendo levadas às águas do batismo, nós falamos assim: nós tiramos a pedra, mas o milagre é só dele, porque Ele está vivo, e Ele cuida da igreja, Ele passeia na igreja, é Ele que toca nos corações, e a nossa missão é tirar a pedra. A gente faz a nossa parte e Ele completa com o milagre de Deus, uma vida restaurada. Vem para fora, Lázaro. Sai daí, menino, morte não é lugar para você não. Lembra daquela expressão de Paulo? Tragada foi a morte, a tua vitória. Nessa expressão eu gosto muito daquela brincadeira que a gente tinha na EMEI. Quem aqui foi na EMEI? Só? Como que chama aqui em Bauru? Na minha terra é EMEI que chama, escolinha como que chama? Pré-maternal. E lá não tinha o roda-roda? Lembra do roda-roda? Como que chama aqui em Bauru? Gira-gira. Lá na minha cidade é roda-roda. Não tinha o roda-roda, o gira-gira? É como se a gente estivesse lá no gira-gira, e está todo mundo no gira-gira, e a gente está cantando aquela música bonita que o coral cantou. Eu gostei daquela música, hein? Vocês vão cantar lá na igreja, viu? Aí a morte está no meio e a gente está cantando uma musiquinha assim para ela: tragada foi a morte, a tua vitória, tirando um sarro da morte. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, morte. Você não pode mais operar em nós, porque nós somos da comunidade da ressurreição. E nós estamos aqui, mas nós também estaremos com o Senhor para todo sempre. Porque aquele que crê em Jesus tem vida,
e vida eterna. Não é qualquer tipo de vida, não é vida biológica, não é coração batendo, é vida com Deus, é vida com abundância, é vida com alegria, é vida com plenitude. Por isso, Lázaro, sai para fora. E alguém diria, os professores de português, mas é uma redundância, se é para sair, tem que sair para fora. Não, porque mais dentro da morte não tem como. Então Jesus fala assim, sai do recôndito da morte e vem para o maior lugar da vida, que é a Igreja Batista do Estoril, a comunidade da ressurreição. E aquilo que é para nós fazermos, nós temos que fazer. Quer ver? Traz Lázaro. Lázaro vem todo meio manquetola, cheio de faixa. Naquela cultura não colocava-se em caixão, enfaixava-se o morto, colocava ali alguns óleos, alguns aromas. E a expressão de Jesus, dá uma olhadinha comigo, eu acho maravilhosa. Está aí no versículo 44. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhes ordenou, desatai-o e deixai-o ir. Jesus não podia tirar a faixa, uma vez que ele era amigo de Lázaro, mas essa função é nossa. Nós teremos que passar mais 54 anos como igreja, tirando faixa de um monte de gente que vai entrar naquela porta destruída. Aí você vai falar assim, como que eu vou ajudar o pastor Hugo nessa caminhada? Eu vou tirar faixa, porque faixa é sinônimo de morte. Alguém me perguntou ontem, aqui na igreja tem alguns irmãos carinhosos, né? Uma irmã perguntou assim para mim, você parece tão bonitinho, tão perfeitinho, você é pecador mesmo? Brincando comigo. Eu falei assim, minha irmã, se tem uma coisa que eu era mentiroso. Uma vez jogando bola na calçada, porque na nossa casa não tinha portão, então a calçada era meio que a área de serviço, e mamãe tinha um vaso bem bonito, sabe aqueles vasos? Minha mãe cuidava daquele vaso, mas com tanto carinho. Eu falava assim, eu não posso nunca quebrar aquele vaso. E coisa de mãe, né? Palavra de mãe, a gente não acredita que é praga, mas é quase isso. Quase. Mamãe falou assim, eu vou trabalhar, e se você ficar batendo bola aqui na frente de casa, você vai quebrar o vaso. E eu bravo, né? Sempre muito filosófico, questionador. Mãe, olha o tamanho da área da casa. Tem tanto lugar para a bola bater, você acha que a bola vai bater bem no seu vaso? Esse vaso foi vovô que me disse, sabe aquela história? Vaca sagrada na minha casa eram os vasos e a planta da minha mãe. Eu brincando com meu irmão, eu encho o pé, sabe quando a bola pinga, assim, você pega na veia assim, pau no vaso. Puxa vida, o que eu vou fazer? Peguei o vaso, virei ele assim, coloquei encostado na parede. Minha mãe chega, eu lavei a louça. Deixei um bilhetinho, te amo, mamãe. Você aprontou alguma coisa? Foi o Roger, meu irmão. Eu era o Rodolfo, né? E eu tenho o Roger. Foi o Roger. Só que o Roger era pequenininho. O que você fez? Nada. Passou a tarde, a mamãe ficou encanada com aquilo. Chega a noite e ela vai falar assim para nós: enquanto vocês vão tomar banho, eu vou molhar as plantas. Eu falei, meu Deus, que lá só cai 5 gotinhas. Mamãe joga, sai aquela terra de trás do vaso. Lembra que eu falei ontem, quando a mãe tá brava, chama a gente pelo nome inteiro? Jefferson Rodolfo Cristianini. E falei, ai, o vaso. Não fui eu, foi o Roger, meu irmão. Aí chega no meu irmão, coitado, fica quietinho. Mãe, fui eu. Assumiu a minha. Lenha no sujeito. Tal. Próxima classe da IBD, domingo. Primeira lição que nós temos: mentira. Deus é Deus, né? A professora enfia o dedo na minha cara assim e fala assim: eu sei que foi você que quebrou o vaso e você falou que foi seu irmão. Aquela irmã estava fazendo sabe o que comigo? Tirando faixa. Porque mentira é coisa de morte.
E ela falou assim: não, meu filho, aqui no reino de Deus a gente fala sempre a verdade. Doa quem doer, a gente fala a verdade. Então a gente tira a faixa da mentira. Chega um outro com problema de adultério, a gente arranca o adultério. Chega um outro que é fofoqueiro, a gente arranca a faixa do fofoqueiro. A gente arranca a faixa daquela pessoa que diz que paga todo mundo, mas é mentiroso, ele não paga ninguém. A gente vai arrancando a faixa. E o que a gente vai ficar fazendo, pastor? Nós vamos ficar arrancando faixa de gente que tem morte. E de vez em quando você vai olhar na vida de alguém, você vai ver um esparadrapozinho lá, uma faixinha pendurada, você vai, puxa, a gente precisa ir atrás daquela família lá e arrancar uma faixinha. Ficou um rabichinho lá para trás. A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. O problema é que a gente quer as pessoas perfeitas. Lá na primeira igreja, estou com vontade de fazer uma faixa bem grande. Tem alguns irmãos aqui da primeira que estão aqui comigo. Colocar assim, ó, proibida a entrada de gente perfeita. Pode colocar aqui, viu, Hugo? Se tiver liberdade, o povo aprovar aqui, já faz uma assembleia, põe lá uma faixa semana que vem. Proibida a entrada de gente perfeita. A gente pensa que as pessoas já vão vir perfeitinhas, bonitinhas. Não, nós é que teremos que promover nesses corações vida, vida, vida. As pessoas vão chegar aqui mortas e essa igreja vai promover vida. Essa há de ser a comunidade que diz: aquele que crê em Jesus, ainda que esteja na morte, viverá. Vem para cá e a gente vai ficar tirando faixa. E o que a gente vai fazer juntamente com o pastor Hugo? Tirar faixa. A gente vai ensinar os maridos a ser bons maridos. É uma crise hoje, né? Os homens. Às vezes dá vergonha da gente, hein? Tem umas mulheres que falam umas coisas para mim, homens. Outro dia eu causei um problema lá, viu, Gilson, na igreja. Falei que eu ajudava minha esposa a lavar o quintal. Rapaz, uma irmãzinha lá cutucou o marido. O cara tá com a cara virada comigo até hoje. Porque eu falei do público que os maridos têm que ajudar as esposas. E vem um monte de marido assim, cheio de machismo, sabe? Não sei de onde que aprenderam. Chega aqui na igreja, Hugo, a gente vai ter que ter compaixão dessas vidas. Vamos tirar faixa. Chegam umas mulheres assim que falam mal do marido, já viu isso? Como que pode, gente? Pastor, meu marido não presta. Mas se não presta, fica para você. Você que casou com ele, vão resolver isso, vão fazer ele prestar alguma coisa. Não adianta você falar para mim que ele não presta, vamos consertar o sujeito. Não tem jeito, meu marido é... Aí eu falei para ela assim, mas Deus é especialista em caso impossível. Agindo eu, quem impedirá? Lembra da expressão de Maria? Para Deus não tem impossível. E nós estamos aqui para provar isso. Quem aqui merece alguma coisa diante de Deus? Levanta aí. Merecemos o inferno, o castigo eterno, mas Ele resolveu nos dar a graça, a vida, e por isso nós nos reunimos, e aqui eu encerro a minha palavra, sempre com uma comunidade de vida. Você vai ter que chegar domingo após domingo no culto, mesmo arrebentado, mas você vai falar assim: eu vou para a minha amada Igreja Batista do Estoril, porque lá tem vida. Nessa semana eu tive o desemprego, nessa semana eu não consegui fechar um cliente, nessa semana no meu trabalho eu tive alguma dificuldade, a minha filha brigou comigo, a minha mãe, o meu pai, eu não sei, mas eu vou chegar na igreja destruído e vou ser renovado pela vida da comunidade, porque onde está 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente, e a igreja vai avançando, e a igreja vai fazendo o seu trabalho. A gente tira a pedra, a gente arranca a faixa, e o Senhor Jesus tira as pessoas das trevas e transporta para o reino do seu Filho, o reino do seu amor, na graça do Senhor. Que essa comunidade, que essa igreja, continue sendo uma igreja que promova a vida. Bauru precisa de vida, e as igrejas precisam anunciar o Evangelho da vida. Mais um mentiroso? Vem para cá. Tem um monte aqui, a gente vai ensinar você a parar de mentir. Eu não valho nada, eu também não, mas vem para cá. Vamos junto. Você tira a minha faixa, eu tiro a sua, e a gente vai crescendo, crescendo, crescendo. E daqui a pouco as pessoas vão olhar para nós e falar assim: nossa, como eles cresceram, como eles estão bonitos. Eu batizei um menino, eu falo que vou acabar, não acabo, né, gente? É só assim mesmo.
Batizei um menino um dia desse lá na PIB. Pensa num menino seco, duro. Comentava, ele não posso falar o nome. E aí, sujeito? Beleza, beleza. Teve um dia que eu fiquei indignado com aquele cara. Cara grande, hein? Fortão. 110 quilos, fortão. E a turma lá na igreja pensou que eu não ia conseguir batizar o cara, hein? Eu fiquei com o pezinho assim encostado lá no batistério, mas batizei o cara. Preciso fazer reforço muscular. E aí, cheguei pra ele um dia, dei um confronto nele. Cara, eu não sei o que acontece na sua vida. Você tá com essa cara fechada aí todo dia, meu. Você vem aqui, canta essas músicas tão bonitas, tão alegre, acaba o culto, passa lá na porta, cumprimenta. Boa noite, pastor. Que isso, cara? Você tem 20 anos, meu. Você não sabe minha vida. Então vamos contar, conta pra mim, senta aí. Ó, gente, não vou comentar mais ninguém não, vamos aqui, vamos conversar aqui. Aquele rapaz precisava de vida. Concluindo a história, ele aceitou o Senhor Jesus e agora vive com um sorriso que até incomoda a gente. Falei, cara, tá muito contagiante também, não dá pra dividir. Quando a gente aceita Jesus, a gente vive assim, ó. Dá um sorriso bonito aí. Eita, coisa boa, povo de Deus, tem vida. Vamos promover vida, 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 vida. E que no nosso dicionário não haja mais expressão morte, morte, morte. Nós estamos aqui para vida, vida, vida.